Acorda, investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou o Marcelo Sestari. Eu me chamo Walter Rebelo, um formato um pouco inusitado. Total, e bom, um pouco atrasado, mas feliz ano novo para todo mundo que está assistindo, né? Um feliz 2026, muita prosperidade para todo mundo. E que seja um ano de bons retornos, né? Porque vai 2025... Putz, deixou a desejar. Deixou a desejar, cara. Acho que a gente entrou no ano com uma baita expectativa, né? De que, putz, Trump agora entrou e vai facilitar tudo para cripto, né? Vai ter regulação, vai ter um monte de coisa. Só que o caminho é um pouco mais tortuoso, né? Ou foi? Não, total. Acho que um grande aprendizado, sem muitos spoilers aqui, foi o otimismo exagerado que rolou no ano passado, né? Mas não foi só por nossa parte, acho que foi o mercado inteiro que ficou assim. Mas a gente vai comentar hoje, né, no episódio, inclusive, o que aconteceu em 2025. Vamos fazer um review do ano, né? Explicar os maiores acontecimentos, as maiores surpresas, né? Os maiores, talvez, desastres e os maiores aprendizados. E em seguida, obviamente, vamos comentar quais são as perspectivas para 2026, né? O que esperar, quais previsões, o que a gente está prevendo, quanto que o Bitcoin vai chegar, né, no final do ano, o Ethereum e Solana. Mas antes, só vamos falar do nosso parceiro oficial do canal, que é a Mint, a plataforma de criptoativos do BTG. Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. Para você se cadastrar, basta você clicar no link da bio ou no QR Code que está aqui na tela, e aí você já pode começar a negociar e, enfim, entrar dentro desse mercado que a gente sabe que é um mercado que é disruptivo, mas quem chegar por último, na nossa opinião, vai chegar atrasado. Lembrando, não se esquece de se inscrever no canal do Market Makers. Não existe somente o Crypto Never Sleeps aqui dentro. A gente tem uma família de podcasts para você se manter atualizado e informado do mercado financeiro no geral. Tem o Risco Brasil, tem o Second Level, tem o próprio Market Makers e tem o Sports Market Makers. Se você curtir esse backstage aí do mundo dos esportes, do mundo do futebol brasileiro. Então, não perde, se inscreve, toca no sininho também para receber vídeo novo toda semana. Perfeito, Valtinho. E se você quer mais conteúdos de cripto por mim, pelo Walter, no link da bio tem o Radar Cripto, que é um relatório que a gente faz semanalmente, e também o Morning Call, que o Valtinho ele apresenta todos os dias sobre cripto, para você estar por dentro do que está rolando no mercado. Mas vamos lá. Cara, o que aconteceu no ano de 2025, né? Foi um ano que todo mundo achou que, putz, Bitcoin ia bater o all-time high, ia até out-season e etc. O Bitcoin bateu o seu all-time high, mas em termos de retorno deixou a desejar. Cara, o que a gente estava, né, conversando aqui uma prévia um pouco sobre isso e até me impressionou que tu tinha falado, aconteceu tal coisa no ano de 2025, aconteceu o hack da Bybit, aconteceu, cara, coisas assim que eu fiquei, mano, não, foi em 2025? Você nem lembrava que tinha acontecido em 2025. Caraca, eu também não lembrava, na hora que eu pesquisei. Denso, né? Que ano denso. E acho que a gente começou, né, com o que estava na boca do povo, que era, temos um novo presidente dos Estados Unidos, né? Quão relevante é essa informação, né? Informação é o que move preço. Quando a gente vê o Bitcoin entrando em tendência e ficando nessas regiões agora, como a gente está, né, 84, 90, é porque está faltando informação, né? Está faltando algo que move o mercado. Mas naquele momento, Trump tinha assumido, Bitcoin saiu ali dos 69, né, a máxima histórica do ciclo passado, e chegou a bater 100 mil. E aí começou aquela onda de notícia boa, né? De perdão do Ross Ulbricht, e alguns momentos também um pouco questionáveis, assim, né? O quão bom eles foram, como o lançamento da memecoin dele. Exato, isso aí gerou muito barulho no mercado. Lembra que na época, putz, a gente até discutiu aqui que a gente nem tava acreditando que o Trump tava lançando uma memecoin, mas na época foi uma puta euforia. Solana, né, disparou naquela época, mas também foi muito mal interpretado por boa parte do mercado, né? Assim, acho que as pessoas não gostaram muito desse lançamento porque, óbvio, trouxe muitas pessoas pra dentro do mercado de cripto, deixou o cripto no mainstream, mas muita gente perdeu dinheiro, então... Muita gente perdeu dinheiro e criou esse... Como é que é o nome? Conflito de interesse, né? Total. Porque rolou muito isso ao longo do ano, né? Demais, né? E ainda rola essas discussões, né? Isso tá em pauta, inclusive, agora na regulação do Clarity Act, que vai... Cara, é a regulação que a gente precisa ter no mercado de cripto para o institucional, de fato, estar, né, operando dentro de exchanges, comprando ativos, fazendo custódia, porque vai definir classificação de ativos, vai definir leis para não ter lavagem de dinheiro. Como as corretoras vão operar, quem pode ser prime broker, quem pode ser exchange, né? Uhum. Eu acho que, Valtinho, assim, antes da gente ficar entrando em 2026, mas é um ponto importante sobre o Clarity Act, é que eu acho que a gente vai ter out-season depois que isso for aprovado, cara. Pode ser que role antes, né? Dependendo de fluxo, de liquidez, de narrativa, mas, cara, se você olhar para o mercado hoje, por que
não tem dinheiro para todos os tokens, porque não tem clareza regulatória. Os institucionais não vão investir em vários tokens que, enfim, que não tem clareza regulatória em relação a isso, né? Então, Não tem clareza regulatória, mas a maioria também não presta, né? exato. Esse é outro ponto também. Foi um dos pontos que muitos dos convidados que a gente teve aqui em 2025 falaram, né? O Vitor falou isso, né? O Vitor Alfa. Quem mais estava falando? Acho que o Felipe da Paradigma também. O Casta comentou. Acho que boa parte do pessoal comentou isso, né? Que Out-Season, talvez como a gente conheceu em 2021, não venha mais. Essa é a tua perspectiva? Depois de todas as conversas que a gente teve? Cara, eu acho que sim. Eu acho que pra gente ter uma Out-Season igual a gente teve em 2021, dificilmente vai rolar mesmo. Tipo, a gente tem muito mais tokens hoje em dia do que em relação aos anos anteriores. A gente tem uma liquidez mais concentrada, né? Se você for comparar proporcionalmente. Acho difícil a gente ter uma Out-Season parecida, mas eu ainda acredito que a gente vai ter uma Out-Season sim. Quando e como, eu não sei. Acho que depende muito de clareza regulatória. Hoje o mercado de cripto depende muito de fluxo de institucional mesmo, né? A gente não viu o varejo chegar igual a gente viu em 2021. Então, além da gente depender do institucional, também tem que ter a força do varejo de volta. E, enfim... Cara, tu sabe um dado que eu ouvi hoje? Tem um banco aqui no Brasil, no qual o AUC, né, o Assets Under Custody, né, o total que tá em custódia. Tá em custódia. O do varejo de 2024 para 2025 subiu 30%. Quanto que tu acha que subiu o do B2B, né, o do institucional? De cripto? 110%. Caramba, e isso para mim é só mais um reflexo dessa dicotomia que a gente viu sendo criada em 2024, em que o varejo tá olhando para o mercado, tá falando não, acabou, o ciclo de 4 anos chegou aqui no pico, vou vender, entramos num bear market, enquanto que o institucional não tá nem aí para isso. O cara não sabe nem o que é o ciclo de 4 anos. Né? E eu acho que eu acho que isso informa a gente, talvez, de como seria uma possível nova out-season. Né? Uma out-season concentrada em tokens de qualidade. Pode ser. Uma out-season, né, que a gente vai ver se manifestando em tokens que, estão alinhados com o regulador, como o DeFi, né? Eu acho que o que faz mais sentido, na verdade, né? Então, a gente pode ver 10 novos tokens não, mas 10 tokens diferentes de Bitcoin subirem pra caramba em termos de rentabilidade? Pode. São tokens que já estejam alinhados com o institucional. Ethereum, Solana, sei lá, Aave, que é um dos maiores tokens de DeFi e tem bastante interação com o institucional, Chainlink. Óbvio, não tô falando que eles vão subir esse ano, né? Se você for olhar o retorno deles no ano passado, também não foi bom. Mas são tokens que, estão quanto tempo no mercado de criptos? A maioria tá mais de 5 anos e tem poder e interesse e dinheiro do institucional. Acho que esse é o principal driver para um token atualmente. Óbvio que ao longo do ano, terão novos projetos que não estão com dinheiro do institucional ainda, que vão decolar, que vão ter um hype, porque isso é uma natureza normal do mercado de cripto. Acho que o investidor tem que tomar cuidado com isso, inclusive. E, cara, outra coisa que a gente viu muito em 2025 foi ETFs, né? Total. Tá falando aqui de institucional e o porquê que ETFs importam, né? Fluxos passivos. Eu aposto aqui que tem gente que assiste esse podcast e que não quer muita complicação de como é que investe na moeda tal e o que tá subindo, o que tá descendo. O cara quer simplesmente comprar e tá exposto à tese, né? E tá tudo bem também, né? E tá tudo bem. Tem produto financeiro, né? A forma de você se expor de acordo com o que você gosta, né? De acordo com o que você quer. E isso vai crescer, né? Em importância para o preço mesmo. Né? ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, ETF de Dogecoin, né? O institucional, cara, tá ganhando cada vez mais peso. Isso aí tá muito claro. Mas a gente ainda não teve todos os projetos de lei, né, aprovados, como a gente estava falando. A gente teve mais de 100 pedidos de ETFs de altcoins para serem aprovados pela SEC, né, lá nos Estados Unidos. Não foram aprovados, vamos ver como que vai ser o desenrolar ao longo desse ano. Mas, voltando um pouco do que rolou no ano passado também, acho que é legal a gente falar também que rolou um hack histórico da Bybit, né? Onde um hack de 1 bi, né? Exato, foi 401 mil Ethereums roubados, que deu 1,5 bilhão. Quem roubou isso foi o grupo Lazarus Group da Coreia do Norte. Cara, qual o grande aprendizado disso? Cara, eu tiro 2. Mantenha seus criptoativos numa custódia que você confia. E 2, e talvez essa não é nem uma lição para nós mesmos enquanto investidores, mas uma lição do que está acontecendo com o mercado. Ele está muito mais líquido.
muito mais seguro de você investir. Porque se esse hack desse tamanho Foi o maior hack da história, tá? acontecesse em 2021 ou 2022 ou até antes disso, cara, seria uma bosta. Total, ia ter feito cascata de vários players quebrando por conta do hack, né? O que não aconteceu no ano passado, né? Esse é o ponto. Como que não aconteceu isso, né? No maior hack da história. Um hack que foi muito bem elaborado, né? Os caras clonaram o site, né? O visual do site, o front-end, e, pô, fez com que a senha da carteira lá da institucional da Bybit vazasse, né? Em suma, foi isso. Como que não aconteceu, né? Bom, a Bybit parou de patrocinar o Fórmula 1 porque tem uma conta agora, um passivo grande para pagar, mas os caras pegaram linha de crédito, né? Pegaram empréstimo com a Binance, teve um monte de investidor ali que foi, né? Emprestou dinheiro. Por quê? Porque entende que esse mercado está crescendo, entende o momento regulatório que a gente está vivendo e, pô, tá aqui uma oportunidade, né? Isso aí, até o próprio CZ falou isso, né? Não, precisamos ajudar uns aos outros porque a indústria ela ainda é muito pequena, ela é codependente, se um se lascar, provavelmente vai prejudicar os outros, então é melhor a gente ajudar e prover crédito, mesmo que cobre uma taxa alta, né? Cara, então o Bybit não faliu. E assim, isso que você falou, eu acho que como eu posso dizer? Talvez o maior aprendizado que a gente teve sobre todo esse acontecimento, porque mostrou muita maturidade no mercado. Se você comparasse, como você comentou, anos atrás, se esse hack tivesse acontecido, cara, muita gente ia ter perdido grana, muito player ia ter quebrado, a Bybit ia ter falido com certeza, e não foi isso, né? Eles conseguiram ressarcir todos os clientes. Cara, eu fiquei... Foi um trabalho impecável, pra ser sincero. Eu fiquei admirado com o trabalho da Bybit, porque os caras, não só eles tiveram que enfrentar o hack em si, né? 400 mil Ethers sumiram do balanço do nada. Como foram transparentes também, né? Foram transparentes, mas mais do que isso, o business de uma corretora é confiança, né? Se eu tenho aqui um hack na minha corretora e você começa a ter uma chuva de saques, cara, isso é tenso pro cara conseguir gerir isso, né? Então, pô, parabéns aí pro Benzol, né, que tocou, né, aí num modo de guerra aí, modo de guerrilha, esse período aí que foi tão complicado aí no começo do ano, cara. Não, total. E bom, depois que aconteceu no ano, acho que a SEC encerrou os processos contra a Binance, contra a Coinbase, né? A gente teve uma mudança clara da SEC em relação a como que ela interpretava o mercado de cripto. Isso é positivo, né? Acho que falando dessa parte quando a gente fala da parte de preço para 2025, não foi bom, fato, mas para a parte regulatória, né? Postura de SEC, ETFs, leis de stablecoins, Clarity Act, Genius Act, cara, foi um ano... Gary Gensler saindo do comando da SEC, né? Exatamente. Essa foi uma das coisas que mais foi aplaudida no discurso do Trump acho que foi outubro de 2024, né? I'm gonna fire Gary Gensler, a galera na Bitcoin Conf... E aí ele ficou surpreso, né? Nossa, vocês não gostam realmente desse cara, né? Porque ele foi muito isso, né? Ele travou quase que uma guerra com criptoativos, uma espécie de legislação em zona cinzenta e em que o cara não... Né, ele não chamava os players do mercado para conversar, não queria legislar por força e sem clareza, né? Então, aí, né, existe N histórias, N teorias de que ele estava, né, simplesmente a comando dos democratas, que tem uma agenda meio que anticripto. A história é meio cabeluda. Mas... rolou muita discussão disso, né? Sobre algumas empresas, elas sofreriam um certo boicote por conta do governo, por não fazerem lobby com alguma parte do governo, e isso é muito criticado, né? Como é que chama o cara que criticou bastante isso, que a gente encontrou na Consensus, esqueci o nome dele. Ele é bem conhecido no mundo de cripto, cara, tem um VC. Agora eu não vou me lembrar o nome, cara. Ele tava com uma faixa quando a gente encontrou ele. Pô, Nick Carter. Nick Carter. Ele tem um texto bem legal explicando sobre isso, né? Ele investiga bem a fundo, cara, tudo que ele escreve, por isso que eu gosto de ler os textos dele, né? Ultimamente ele tem focado muito em o impacto que computação quântica pode ter no Bitcoin e, né, de apressar o timeline para os desenvolvedores focarem nisso, né? Foi até um assunto que a gente tocou... Isso ficou mais pro final do ano, né? Esse assunto que voltou à tona, na verdade, né? A gente trocou essa ideia com o Felipe Demartini, um episódio muito legal sobre Bitcoin. Vale bastante a pena vocês assistirem, assim. Óbvio, a gente recomenda que vocês assistam todos os episódios, mas esse em específico, ele explica bastante o que aconteceria com o Bitcoin se a computação quântica avançasse. Na verdade, ela vai avançar, né? E não vou entrar muito em detalhes pra vocês não terem spoiler aqui e assistirem. Cara, acho que um outro marco importante, né? Que rolou no ano de 2025 foi o Genius Act, que foi aprovado, né?
O Clarity Act ele não foi aprovado ainda, né? Ele tem que ser aprovado pelo Senado e pelo presidente. Mas o Genius Act, pô, é uma lei que estabeleceu padrões e diretrizes para as stablecoins lá em território americano, né? A gente teve também, né, a aprovação da lei anti-CBDC lá no território americano, que, cara, foi bem elogiada por boa parte do mercado. Acho que a lei anti-CBDC não faz sentido para a democracia, mano. Porque isso meio que faz as coisas virarem um panóptico. O conceito de panóptico, né? Você vive uma sociedade que ela te vigia a cada passo que você dá, né? E você vê que existe esse tipo de tecnologia na China. A câmera, ela identifica a tua face. Você pode sair de uma loja sem pagar porque a própria face já tira o crédito das coisas que você tirou da loja, né? O que eles chamam lá de smart cities, né? As cidades inteligentes. E imagina o cenário em que todo dinheiro é centralizado e é digital. Você pode ser censurado a qualquer momento, né? Então, se o cara tá com alguma, sei lá, restrição no CPF chinês lá dele, você não pode sair da cidade. E aí o dinheiro dele não funciona para certos meios de transporte, por exemplo. Ou tem um dinheiro programado para alguns tipos de... para finalidades que o governo decide, então... Exato, você pode ser controlado, né? Então, CBDC é um negócio que para mim não faz sentido para pessoa física. Para mim não faz. Eu acho que existe, assim, aqui no Brasil a gente teve a paralisação do Drex, né, do projeto. Eu não sou um especialista a fundo para avaliar exatamente o que estava rolando, mas eu acho que existirão CBDCs, seja aqui no Brasil, seja ao redor do mundo, não sei qual jurisdição que vai adotar isso, de fato, e também vão existir jurisdições sem CBDCs, que é o caso dos Estados Unidos. Eu acho que cada jurisdição vai sei lá, vai ter o seu sentido de stablecoin, como que eles vão administrar. Mas eu concordo com você, eu acho que tudo tem que ter um limite, porque, porra, você vai ter uma moeda que vai ser completamente programável, rastreável pelo governo e vai te monitorar. Cara, isso é completamente o oposto da liberdade, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né, porque, perfeita essa colocação, né, a China implementou a ideia de stablecoins ao molde de como a sociedade deles é, né? Uma ditadura, né? Sim. É um cara que está no poder há não sei quantos anos e ele manda em tudo. Enquanto que os Estados Unidos fez um approach de mercado, né, em que alguns players regulados, com certas exigências definidas pelo Genius Act, podem emitir, e essas stablecoins estão aí livres para você escolher como se fosse realmente um produto, um serviço que você vai consumir. Algo que não que me surpreendeu, mas eu esperava, mas era algo que eu via outros analistas comentando e não era consenso de que o Genius Act ia fazer preço. Eu acho que fez preço. Você viu alguns projetos, especialmente de DeFi... Ethereum subiu muito bem depois que foi aprovado, né? Porque, maior parte sei lá, acho que, se eu não me engano, eu não vou saber exatamente, acho que é 50%, mais de 50% do market cap das stablecoins estão dentro da Ethereum. 52%. É 52%, né? Então, cara, depois que foi aprovado, mais grana entrando para a principal blockchain, onde as stablecoins, onde o dinheiro tá, né? Eu tinha olhado esse dado aí de onde as stablecoins estão, acho que ontem. A Tron tem perdido muito mercado, né? Tron foi um nome que a gente falou bastante ano passado. Mas é o segundo lugar ainda, né? É o segundo lugar. Ethereum, Tron, Binance Smart Chain e Solana, se eu não me engano. Perdeu muito mercado para Binance Smart Chain. E o Genius Act fez preço. E eu gostei que tu tocou no ponto do Ethereum, né? Porque em 2024 o Ethereum estava sendo macetado, todo mundo estava falando mal. Solana que vai ser a maior blockchain. E aí a Ethereum teve aquela disparada do caramba, né? A gente fez até um episódio com o Pedro Bergamini. Nossa, foi em 2025 esse episódio, cara? Cara, foi. Foi no começo do podcast. Pô, a gente lançou o Crypto Never Sleeps em abril. Deve ter sido em junho. Cara, maio, por aí. Foi bem no comecinho mesmo. A gente fez é um episódio bem legal, inclusive. A gente fez esse episódio no fundo do Ether, velho. Tava o quê? $1.100? Por aí? Sei lá, mas depois foi pra... tava de $1.100 a $1.500. Cara, foi muito legal isso aí. E foi por causa do Genius Act, né? Então fez preço em alguns setores de cripto, né? A gente teve... Você pode pensar assim, né? A gente teve out-seasons, mas foram out-seasons concentradas, limitadas a certos setores, né? E mais rápidas. Então, requer muito mais skill, né? Pra você estar operando no mercado e tá tendo ali não ter drawdown, né? Drawdown é aquela perda em relação ao teu pico de performance, né? Então, requer muito mais skill para você estar operando no mercado que funciona assim, né? E
bicho, eu acho que é uma conta simples, né? A gente tava fazendo essa conta, né? Tem mais token para menos liquidez. Os juros em 2021 tava 0 e tinha 100 tokens no mercado. Hoje o juros está a 3 e tem zilhões de tokens no mercado. Então é natural que a gente veja uma dispersão desse dinheiro, né? Porque tá todo mundo atrás justamente desse... Da nova cripto, da nova cripto, do novo Bitcoin a $1.000, do novo Bitcoin a 2010, do novo Bitcoin a 2012, né? Eu concordo com isso, cara. E aproveitando que você comentou sobre Ethereum, apesar de, beleza, do episódio que a gente gravou, saiu de 1.100, 1.500, eu não lembro, para os 4.000, né? Mas se você for olhar no ano, o Ethereum também não teve um rendimento positivo. Por outro lado, cara, existia muito essa crítica em relação a Ethereum ao longo do ano de 2024. E em 2025, cara, eu considero que eles fizeram um trabalho legal até. Por quê? Teve a atualização Pectra da Ethereum, né, onde eles baratearam as Layer 2. Então ficou muito mais barato de você transacionar nas Layer 2. E também teve uma reformulação na Ethereum Foundation. O que, inclusive, estava sendo muito criticado pelo mercado inteiro, que a Ethereum Foundation não queria ganhar dinheiro, os caras estavam colocando muito mais ideologia acima da empresa, né, da blockchain, sabe que são empresas. A atratividade, né, e até em um momento que era preciso, porque você está tendo um regulador, a Ethereum tem que estar junto do regulador, né. Já tem dinheiro na Ethereum, né, então o institucional ia olhar e falar assim, porra, esse projeto é o projeto de DeFi que mais tem grana. Os caras estão mais preocupados em ideologia ou em construir de fato alguma coisa que vai agregar, né, uma infraestrutura nova? Então, acho que isso é importante, eles terem repaginado para poder voltar para os olhos do institucional. Nunca saiu de fato dos olhos do institucional, mas você sabe que se você não se movimenta, você perde share, não é à toa que Solana cresceu pra caramba. Exatamente. A Ethereum Foundation, ela passou a fazer um pouco mais desse trabalho assim, de lobbying, né, um trabalho que ela já faz, né, de educação, de... prover recursos para as pessoas aprenderem sobre Ethereum, utilizarem Ethereum, mas aí a gente viu o nascimento de outras foundations, né? Outros grupos de interesse que querem pegar esse protocolo aberto, que é Ethereum, e falar, olha, a gente usa esse protocolo, eu acho que esse protocolo é uma boa ideia para empresas, por isso, por isso, por isso. E aí você teve, né, os Etherealize, que é a Second Foundation, vários outros grupos de interesse que não a Ethereum Foundation para representar a Ethereum de uma maneira menos neutra. Porque é sempre esse o discurso da Ethereum Foundation, né? Eles têm uma grande alocação de Ether, desde lá do ICO de 2015, e não, mas a gente vai usar isso aqui de forma neutra, a gente vai usar isso aqui em prol simplesmente do protocolo em si, dos desenvolvedores, legal. Mas é preciso um pouco mais do que isso, né? Para você penetrar mesmo o grande público, né? Os reguladores, tá junto com o cara, para você de fato ter a adoção em massa desse negócio, para Ethereum virar um padrão, para o EVM virar um padrão, né? Total. E assim, cara, outra coisa que deu uma luz na Ethereum, né, no ano de 2025, que eu acho que acabou sendo uma narrativa do ano, assim, foram as Digital Treasury Companies, né? Que a gente teve muita empresa comprando Bitcoin dentro das suas tesourarias, mas a gente teve empresas novas anunciando tesourarias de Ethereum e até de outros criptoativos. Teve de Chainlink, teve de Hyperliquid, teve de Solana também. E, cara, isso foi muito criticado por boa parte do mercado, né? O que você acha? O que você acha disso, cara? Você acha que pode ser um possível catalisador para bear market? Tenho certeza disso, né? Todo mundo tava falando, pô, MicroStrategy nunca vai vender os Bitcoins. Porra, é óbvio que vai, pô. A MicroStrategy paga conta em dólar, não paga conta em Bitcoin, né? Então, quando o Michael Saylor, acho que já no final desse ano, né, veio pro mercado e falou, não, a gente pode sim vender Bitcoin, não, agora a gente tem uma reserva em dólar. Acho que foi assim meio que um banho de água fria para quem é Bitcoin Max e fica nessa, né, se contando essa história de que MicroStrategy, né, bota MicroStrategy no altar, né? Então é importante pensar o seguinte, você não ser ideológico nem na política e nem em cripto, porque todo mundo é um participante do mercado, é um jogador nesse jogo que é adversarial e vai pensar racionalmente, vai pensar em prol de si mesmo. Então, se o cara tem incentivo para vender Bitcoin uma hora, pode ter certeza que ele vai vender, né? E aí imagina o seguinte cenário, né? Como é a engenharia dessas DATs, né? Que a gente falou pra caramba aqui ao longo de 2025. Os caras emitem dívida e fazem follow-on, né? Emitem mais ações para comprar mais Bitcoin. Se o preço do Bitcoin cai, e o crédito fica muito caro, sei lá, tem uma recessão, eles naturalmente vão ter que vender Bitcoin para pagar a conta. Simples assim. Então, qual a minha perspectiva de DATs, velho?
Eu acho que acho que você ter o Bitcoin no balanço, pro longo prazo, acho que faz sentido. Né? Você está apostando num ativo de growth, num ativo que te dá as características de uma reserva de valor e que talvez se pareça mais com ouro com shift geracional. Agora, se você tem uma alta alavancagem, se você não tem uma diversificação de receita, esse aí é o tipo de dado que tende a dar errado. Não, eu concordo. Eu acho que assim, quem vai se beneficiar com isso? Quem foi first mover? Né? Quem chegou primeiro, quem bebeu água limpa. Então, seja Strategy, seja, sei lá, na Ethereum, Sharplink ou Bitmine, que... O caso da tesouraria de Ethereum, né? Assim, quando eles colocam Ethereum em staking, os Ethereums que eles estão recebendo em staking já não são mais dívida, né? Eles têm Ethereum deles, o que permite uma gestão de tesouraria interessante também. Óbvio, depende do preço do Ethereum, é um ativo muito mais arriscado. Então, assim, eu acho que existem empresas que vão conseguir arquitetar isso bonitinho, mas não é a maioria. A maioria provavelmente vai cometer uma cagada, assim, no português mais claro. E, cara, depois disso, acho que vale a gente falar também sobre a postura da SEC, que eu tô lendo aqui, ó, que eles reduziram o prazo para listagem de ETFs de cripto, né? Então, a gente aumentou uma expectativa dos ETFs, não só de Ethereum, de Solana, né? Já existiu de Ethereum, mas para outros criptoativos. A gente teve de Ripple, Hyperliquid, Dogecoin, uma porrada de outros criptoativos. E é uma mudança interessante da parte da SEC, que é o que a gente já tinha comentado. Eu acho que esse aí traz um ponto interessante sobre como regulações fazem preço. Por exemplo, você teve o Genius Act, mas o Genius Act, você tem ali a forma, né, de como a lei deve ser executada, né, definida pelo Congresso, pelo Senado, otorgada pelo presidente. Aí, sim, esse negócio vai lá para a SEC, vai para a CFTC, o órgão responsável, e vai ser executada, da mesma forma como, né, instituições bancárias aqui no Brasil têm que obedecer a CVM, tem que obedecer ao Banco Central e por aí vai, né? Os órgãos reguladores que vão executar essa lei. Então, o Genius Act, somente agora, a gente está vendo os bancos, né, Morgan Stanley, JP Morgan, começar a emitir stablecoin, começar a fazer money market, começar a criar produtos em cima disso. A mesma coisa vai valer para o Clarity Act. Se a gente tiver o Clarity Act e a expectativa que é de que seja o mais cedo, né, de acordo com uma especialista que, acho que você deve seguir ela, a Eleanor Terrett, ela anda junto lá dos congressos, acompanha essa pauta cripto bem de perto lá nos Estados Unidos. E, na opinião dela, a data, né, o mês que seria o mais rápido possível desse negócio passar seria em março, podendo se estender até, setembro, outubro. Né? Então, acho que já a gente vai ver aqui o mercado no Polymarket de se o Clarity Act vai sair ou não em 2026. Né? Porque se for uma pauta em 2025, não saiu, vamos ver depois. E aí, assim que a gente tiver o Clarity Act, isso vai ser implantado progressivamente e aí começa a fazer preço. Cara, eu concordo com você e acho que, talvez não. Hoje a maior discussão no mercado é em relação ao Clarity Act, se vai ser aprovado, como vai ser aprovado e como que isso vai fazer preço, né? E, cara, voltando um pouco, a gente também teve um movimento bem negativo no dia 10 de outubro de 2025, né? Que foi quando o Trump anunciou mais tarifas para a China e o mercado colapsou, não só por conta disso, porque a gente teve também muitas empresas do mercado de cripto ficando fora do ar. Binance foi uma delas, né? A gente teve o DPEG de vários ativos que eram utilizados como colateral, e isso gerou a maior liquidação da história do mercado de cripto, onde 9 bilhões foram liquidados em 24 horas. Você acha que o Morgan Stanley manipulou o mercado? Você tá ligado por que eu tô perguntando isso? Porque agora eles querem lançar uma carteira de cripto, querem lançar um ETF de Bitcoin de Solana. Mas no dia 10 de outubro, eles vieram pro mercado falando que talvez do MSCI, né? teriam que tirar DATs do MSCI, né? Pra quem não sabe, como que funciona... Pronto, Sexta, você é o cara perfeito para falar como funciona a indústria de índice, né? Por que índices no mercado são relevantes? O S&P 500, o MSCI World Index, que é o caso que o Morgan Stanley estava pensando, deixa MicroStrategy ou não deixa, né? DATs lá dentro. Porque os fundos seguem isso, né? Exato, assim, quando o índice ele tem uma metodologia que tem que ser seguida, e aí depende da metodologia do índice, ele vai olhar o tamanho, né, por market cap das ações, dos ativos, e o mercado em que eles operam, e vão compor o índice. O índice do MSCI, realmente, ele
algumas Digital Treasury Companies de Bitcoin entraram nesse índice e foi exatamente isso que você falou. No dia 10 de outubro, os caras anunciaram que eles iam remover isso. Estavam pensando em remover, né? Exato. Que eles estavam pensando em remover, que isso ia ser discutido, que isso ia ser votado e gerou um FUD absurdo. Cara, é uma boa pergunta, viu? Eu não tinha parado pra pensar se os caras manipularam ou não. Porque, já dando um spoiler, isso foi negado, né? Agora em janeiro. Então, as Digital Treasury Companies de Bitcoin não vão ser removidas mais dos índices do Morgan Stanley. É uma boa pergunta, cara. Aí o Afegão Médio ele pergunta assim, cara, por que isso faz diferença, né? O que esse índice cria de positivo pro preço em cripto? Pensa o seguinte, você tem vários fundos, uma indústria de fundos, né? No Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Esses caras, eles montam produtos financeiros. Ele chega, né, o assessor que você mesmo deve ter, né? Ele chega para você e fala, cara, tá aqui esse produto, né? Ele segue esse índice tem essa metodologia, você vai estar exposto aos top 10 ativos de não sei qual classe, e é isso, tá aqui uma maneira simples de você investir numa tese. Imagina isso no aglomerado agora. A quantidade de fundos e produtos financeiros que seguem o MSCI World Index é muita grana, cara. E volto aqui num ponto que a gente estava falando, né? A importância dos ETFs para cripto, fluxo passivo. E assim, quando um ativo entra dentro do índice, um ativo sai. Então, basicamente, a gestora, né, o responsável pelo índice, tem que vender o ativo que saiu e comprar o ativo que entrou. Ou seja, Exato. um puta fluxo de dinheiro entrando nesse novo ativo, seja uma Digital Treasury Company, mais gente comprando, sei lá, Strategy ou outras empresas, mais demanda para o Bitcoin. E aí, por que o mercado reagiu diante dessa notícia, né? O próprio JP Morgan fez um estudo que se a MicroStrategy saísse desse índice, ia sair cerca de um intervalo, né, de 2 a 8 bilhões de dólares de fluxos dessa ação. Ou seja, se você tem um dos maiores compradores de Bitcoin perdendo porque está sendo deslistado de um índice e com grande relevância, caceta, foi um dos dias mais marcantes assim para mim em cripto, sincero, porque eu tava na Faria Lima, tava no carro, e aí aquele velho hábito, né, do investidor cripto, abre aqui o CoinGecko, pendle menos 70%. Falei, mano, o que tá acontecendo? Não, cara, esse dia foi histórico foi mesmo, muito assim. louco, bicho. Eu lembro que eu tava com o Sasson na mesa, a gente tava operando a gente tava fazendo o fechamento do mercado, óbvio, o mercado de cripto não fecha, mas a gente tava na mesa ainda, e a gente tava lendo um pouco, tava com o TradingView aberto, do nada olhei no TradingView, vi que começou a cair um pouquinho, aí eu falei, tudo bem, queda de cripto, normal, Trump anunciou suas tarifas, o mercado tá reagindo negativo mesmo. Aí eu voltei a escrever, passou, cara, 2 minutos eu olhei, Pendle menos 70, Aave menos 60, Ethereum e Solana seguraram bem até, mas... Você vê que as majors, elas seguraram, né? Seguraram. Mas agora o resto, cara, caiu absurdo, assim. Eu tenho um print do TradingView, até postei no meu Instagram. Depois eu compartilho aqui pro pessoal que tá assistindo o podcast de novo, exatamente dessa hora. E, cara, foi desesperador, pra ser sincero, porque, assim, a gente já passou por muita coisa no mercado de cripto, né? Luna, FTX, Celsius, Carry Trade também a gente já passou. Quantos bancos quebraram, Silvergate Bank. Já rolou muita coisa assim, né? Desde que a gente tá no mercado. Mas dessa vez, cara, o que foi foda é que não dava pra operar. Eu tava com a Coinbase aberta, a gente tinha caixa pra poder operar e, né, pra fazer a gestão dos fundos. Travado tudo, né? Não conseguia. A gente tentou contatar um Prime Broker, cara, não conseguiu operar também. Foi desesperador, assim. Você vê os preços, totalmente atrativos pra você comprar de ativos que você sabe que estavam totalmente descontados e você não conseguia comprar. Cara, e depois voltou, né? Tem uma galera que ganhou uma grana nesse dia, bicho, porque tinha gente que colocou... É aquele negócio, é quase como você comprar uma opção de compra muito fora do dinheiro. Né, que você compra o negócio lá embaixo. Tinha gente que tinha botado uma ordem limite na corretora para comprar, sei lá, Hyperliquid a $8, algo assim. Não tô dizendo Hyperliquid foi um exemplo específico, mas eu tô dando aqui... Sim. Vai, como... Hyperliquid chegou a $10, se eu não me engano. Um exemplo geral, né? O cara deixou uma ordem lá, tipo, não sei quanto tempo. Tinha lá uma ordem, e ela foi executada, sei lá quantos 1000% que deu. E isso aí foi o caso com vários ativos, né? Porque foi quase assim um vômito mesmo, né? Sabe quando você chega daquela festa, né? Todo, sim. Né? Passando mal, aí vem aquela... Foi o mercado inteiro. Né? Perdão pelo exemplo gráfico. Não, mas deu pra entender, cara. Mas assim, o que foi
frustrante, talvez, desse episódio foi que, tudo bem, a gente acabou vendo preços de criptoativos bem descontados e não dava para operar porque estava tudo travado, né? Mas a manipulação que rolou no mercado de cripto, né? Como isso acontece ainda? Que a gente sabe que, puta, existe manipulação no mercado tradicional também, é um pouco mais, é diferente, mas no mercado de cripto ainda é descarada, né, cara? E ninguém, assim, não tem regulação sobre isso, então... O Clarity X, ele vai ajudar justamente nesse ponto, né? Mas sobre esse negócio de manipulação, né? Muita gente tá falando, pô, Morgan Stanley manipulou o mercado. Né? Beleza, não foi só, não tem como a gente... foi um conjunto de fatores, mas eu acho que isso contribuiu sim. Eu acho que isso contribuiu. Com certeza, tá maluco? Com certeza. Mas aí o que acontece, né? O que? Nem 6 meses depois, 3 meses depois. Vão lançar carteira digital. Vão lançar fundo de Bitcoin, fundo de Solana e fundo de Ethereum. Né? Do pau pra cacete. Não, completamente bullish, cara. Cara, o que você acha, se você pudesse elencar... bom, beleza, depois de outubro a gente teve um mercado morno, né? Novembro também não foi positivo pro mercado de cripto. Tem até aquele meme do Uptober, que não foi nada de Uptober. E aí tem aquele meme dos 3 dragões, né? Que um é com a linguinha de fora, os outros 2 são com a cara mais séria. A linguinha de fora era o Uptober, depois era novembro e dezembro. Mas no final das contas, os 3 viraram o dragãozinho com a linguinha de fora, porque deixou a desejar. Resumindo, deu ruim. Exato. Mas, o que você acha que foi a grande surpresa de 2025? A grande surpresa. Eu posso ler pra você aqui, ó. O Trump lançar uma meme coin, mudança radical da SEC, perdões presidenciais, né? Tanto do Ross Rubich, tanto do CZ, que a gente não comentou. CZ foi perdoado. Sim. ETFs de Bitcoin com adoção institucional acima do esperado, acho que não. Isso apesar de ter sido acima do esperado, isso já estava meio que na conta. Empresas e estados comprando Bitcoin como reserva ou Genius Act aprovado? Porque assim... Cara, teve o anúncio... Nenhum desses pra mim foi surpresa, mano. A meme coin do Trump foi surpresa, não, cara. Tá, beleza. Essa foi surpresa. Não, foi. Eu acho que essa teria sido... Foi a maior, né? Foi a maior. Acho que eu não consigo pensar... Pra mim, a maior surpresa foi tipo, Pendle, essas moedas menores caindo de 70%. Essa pra mim foi a maior surpresa. Agora, o Trump, de fato, pô, não tava no radar, né? Foi assim, do nada. E acho que mostra pra gente mais uma outra coisa, que o Trump ele não entende de cripto e quem tá operando essa coisa de cripto aí é um time por trás dele. É um time que inclusive se aproveitou dele e não só isso, você viu essa mesma artimanha sendo aplicada para outros políticos, Javier Milei também. Javier Milei teve toda uma história esquisita lá com aquela... Liberty Coin, sei lá como é que era o nome. Puta, teve isso também, né, cara? Moeda da Liberdade, não sei como Foi é que bem era. criticado com razão, inclusive. E aí, pô, parece que os caras estavam fazendo assessoria com a irmã dele e é tipo assim, o político tá ali, né, fazendo a agenda dele e tal, fala, não, eu gosto de cripto. Aí, sei lá, chega algum assessor que quer, não, por que a gente não monta uma pauta aí pra você, uma agenda pra você, que isso aí, a gente ajuda a executar? Não, eu gosto de cripto, fala aí como é a assessoria. Aí a assessoria não entende do que é, do que se trata, não entende dos riscos, e aí acontece esses... Né? Cara, um negócio que você não pode deixar com né, a trava frouxa é implementação de algum projeto de uma tecnologia nova, porque vai dar BO, bicho. Vai dar problema. E eu acho que rolou muito isso esse ano. Você não teve ali o checks and balances, né? Os controles devidos para você ter a criação desses programas de cripto, né? Tô usando aqui no caso dessa Liberty Coin aí, sei lá, como é que era o nome da... Era World Liberty é do Trump, né? Mais um exemplo do conflito de interesse. Né? Mas aí beleza, isso aí tá sendo discutido do Senado, até onde que é, até onde que não é. A do Milei era Libra, né? Eu lembrei agora. Libra. Era Libra. Se a gente for falar de decepção, né? E de grande surpresa, concordo com você sobre a questão da meme coin do Trump. Acho que foi uma grande surpresa, foi decepcionante também. Quando a gente olha pra Bybit, o hack, cara, talvez tenha sido a maior decepção do ano, mas foi bem contornado, como a gente já comentou. Mas eu tenho teve um ativo, uma tese, né, uma exchange que me chamou a atenção ao longo do ano, que talvez possa ter sido a maior surpresa do ano, que foi a Coinbase. Renazão, coloca na tela aí pra mim, por favor. Cara, no final do ano, dá uma olhada, os caras eles anunciaram um pacote de novas ferramentas dentro da sua plataforma e, cara, pra mim, isso talvez mudou o patamar da corretora, tanto que o Goldman Sachs já até elevou
né? Eles até mudaram a recomendação de ativo deles para a posição de compra dentro da Coinbase. O que os caras colocaram? Primeira coisa, negociação de ações diretamente no aplicativo da Coinbase, né? Então você pode comprar Tesla agora 24/7 e outros ativos, né? São ativos que são selecionados. Negociação alavancada de ações e de cripto. Cara, os caras colocaram o mercado de previsão dentro do exchange. Isso não está disponível ainda, mas eles anunciaram que isso vai rolar. Que inclusive é uma grande narrativa que a gente vai comentar, que provavelmente possa ser a narrativa de 2026. Cara, isso eu achei bem legal. Tokenização da Coinbase, então foi um dos anúncios mais importantes que basicamente agora, enfim, qualquer instituição que quer tokenizar ativos do mundo real, eles podem utilizar a Base, né, para tokenizar dentro da plataforma. Eu achei bem interessante isso, porque quando você olha para o mercado de RWA, né, foi um mercado que cresceu muito no ano de 2025. Né, se eu não me engano, existem 34 bilhões de ativos que são tokenizados. E é um mercado que tem 600 trilhões de ativos, quer dizer, 600 trilhões de dólares em ativos que podem ser tokenizados. Ou seja, a gente está em 34 bilhões e tem 600 trilhões que podem ser tokenizados. Tem muito espaço para, enfim, para crescer. E eu acho que pode ser talvez uma das grandes teses para 2026. A Coinbase já está se posicionando para isso. Os caras também deixaram o seu aplicativo disponível para todo mundo, né? Porque antes, para você acessar a Coinbase, não era qualquer pessoa que conseguia. O Coinbase Advisor, que, enfim, não vou entrar muito em detalhe também, mas, cara, pode tirar a Renazão da tela aí, por favor. O que você acha sobre todos esses anúncios que a Coinbase fez, cara? Bicho, eu acho que a Coinbase vai crescer pra caramba, porque eles têm... Tipo assim, se cripto vai ser relevante, cara, Coinbase tem tudo lá. Os caras entraram no S&P esse ano, inclusive, né? Esqueci de comentar. Você negociação, você tokeniza, você agora vai fazer mercado de predição, você tem acesso a blockchain, você tem stablecoins, você tem renda, né? E tem vários corretores que estão disputando nesse eixo, né? Mas eu acho que a Coinbase, ela tem aí, né? Eu tô falando do papel mesmo, não em si da empresa, né? Ela tem algo muito favorável para ela, que ela tá próxima do regulador, o regulador que mais vai fazer diferença no mundo, né? Então, eu acho que é um super papel aí. Total, os caras... Aqui, outra coisa, né? Super importante você tá botando aí, né? Compraram a Deribit. Coloca na tela aí, Renazão, de novo, desculpa. Compraram a Deribit, né? Então, mercado de opções na Coinbase. Então, cara, é uma bolsa completa. É uma bolsa de valores completa, baseada em blockchain. Exato, Valtinho. E assim, a maior parte dos ETFs estão custodiados lá, né? Então, isso é totalmente importante na hora que o investidor, qual corretora que os ETFs estão sendo custodiados, né? Tem um ou outro. Mas assim, beleza, trocando de Coinbase, que foi um grande destaque, né? Tá no radar para 2026. Cara, eu separei um meme aqui que eu acho que talvez tenha sido o meme do ano, na minha opinião, que é essa imagem aqui, né? Um cara postou no fórum do Bitcoin que o all-time high do Bitcoin ia acontecer no dia 6 de outubro de 2025 e aconteceu. Não aconteceu. O all-time high foi no dia 6. Foi no dia 6 de outubro. O cara postou que isso ia acontecer, que isso ia seguir exatamente o padrão do ciclo. Muita gente falou, será que esse cara tá certo? Será que esse cara tá errado? Eu posso ser sincero, eu discordei dele, eu achei que não ia acontecer. Eu até postei isso no meu Instagram de zoeira. Falei, olha o que o cara postou aí, acho que ele vai errar e... Bom, no fim isso envelheceu bem ou envelheceu mal? Cara, envelheceu, assim, o meme dele envelheceu magnificamente, né? Envelheceu que nem vinho. Agora sim, é muito curioso isso, cara. Eu não tenho uma resposta, né? 1064, 364, 1064, 364 é uma matemática que é impressionante. Total. Agora, até onde que isso é reflexividade, né? Reflexividade é aquele conceito do George Soros, que é as minhas expectativas fazem o preço faz minhas expectativas e assim por diante, né? Ou seja, quanto mais o preço sobe, mais ele tende a continuar subindo, né? Porque vou continuar achando que o preço vai subir, vou comprar mais e tal. Então, essa mecânica da reflexividade, das expectativas, eu acho que teve sim um não tenho como medir isso, mas teve algum grau de influência na performance de preço de outubro até o final de dezembro, que foi de queda, né, de 30%. Por quê? Se você tem uma grande parcela de pessoas que compram e vendem Bitcoin, e essa parcela de pessoas é relevante para mexer o preço, e elas todas acreditam que o ciclo de 4 anos existe, que é uma coisa real, elas vão executar sobre essa crença delas. E essa crença vai se manifestar no preço. Sim, quando todo mundo tá falando a mesma coisa, às vezes se torna verdade, né? Exato. Então, assim, esse cara tá achando que a gente entrou em um bear market que vamos ficar aqui em 90, que, sei lá, depois vai cair para 60, não sei quanto.
Essa Mas- foto gerou... Quer falar alguma coisa? Sim, mas eu acho que não é a grande surpresa pra mim, mas Curioso, eu, é eu, curioso, eu acho, interessante. eu acho que no próximo ano isso vai ficar eu acho que o ciclo de 4 anos ele não vai mais existir. Eu acho que o mercado ele não funciona como um reloginho. Talvez ele funcionasse para um reloginho para uma parcela de pessoas que representa um pool de capital dentro do mercado de Bitcoin, né? Mas eu acho que essas pessoas que acreditam no ciclo de 4 anos estão se tornando cada vez menos relevantes para o preço do Bitcoin. Por quê? Porque tem muito mais gente comprando, gente muito maior do que essas pessoas, né? Banco comprando, por exemplo. Além de ter o institucional, o impacto do halving tá cada vez menor também, né? Quando, pô, você corta a oferta de 50 bitcoins para 25, para depois para 12,5, pô, são impactos maiores. Agora depois você vai cortando para 3 e pouco, depois para 1 e pouquinho, cada vez fora a quantidade de bitcoin que já foi emitida, né? Uhum. Imagina assim, você tem um lençol freático, né? Você tem ali um grande armazém de água. E toda essa água é todo o Bitcoin que vai existir. E aí você vai depositar essa água dentro de uma piscina. E aí, beleza, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 10, passa 15. 98% dessa água já está na piscina. O nível, né, da água na piscina não vai mais alterar muito por causa do Bitcoin que ainda está, né, na reserva para ser extraído. Então o halving, ele necessariamente, matematicamente, não faz diferença para esse ciclo. Matemática. Se alguém vier aqui falando de halving em ciclo de 4 anos, eu vou discordar com altíssima confiança de que o halving não importa para o ciclo do Bitcoin mais. Eu concordo com você, cara. Assim, a gente só vai ter essa resposta de fato ao longo desse ano, mas eu acho que de fato acabou o ciclo de 4 anos. Bom, pra gente finalizar o ano de 2025 e para 2026, eu trouxe um último memezinho aqui que foi um pouco frustrante, que é como a gente pensou que o Bitcoin ele ia performar no último trimestre de 2025 e, bom, deixou a desejar, né? Deixou a desejar, cara. Deixou a desejar e eu acho que isso traz pra mim, cara, 2025 foi um ano de muita lição de aperfeiçoamento do processo de investimento. Não de, sou um cara de cripto e é isso, mas de finanças, de tomada de decisão, de entender risco, de gerir volatilidade. Eu acho que 2025 teve uma baitas oportunidades de aprendizado, cara. Cara, eu concordo. Acho que assim, o grande princípio. Renanzão, se quiser, pode tirar da tela, por favor. O grande principal aprendizado do ano de 2025, na minha opinião, foi. Você não pode se deixar levar pelo FUD, nem pelo FOMO, mas, cara, não dá pra ficar otimista demais, igual o mercado tava. Eu acho que, pô, a gente teve Bitcoin no seu all-time high, a gente teve outros ativos também baterem seu all-time high, mas é normal a gente ter realização de preço, né, quando isso acontece, e também movimentos de correções. Como o mercado estava muito otimista, depois desse movimento de realizações, somado a alguns eventos, como Liberation Day, como o próprio, né, o dia 10 de outubro, que enfim, gerou liquidações em cascata, cara, isso, formou uma fase de consolidação do Bitcoin, eu acho. Acho que hoje a gente está numa fase de consolidação. Preço importante, otimismo pro longo prazo, mas sem bear market por enquanto. Exato. É bem comprimido, né? E assim, cara, quando a gente tava naquela tendência de baixa, né, de 126 até 80 mil, depois do Trump, né, falar que ia ter ali mais tarifa para a China, depois do MSCI e do Morgan Stanley, depois da grande liquidação, chegamos nessa faixa dos 80 mil, e que é uma faixa, e aí eu volto de novo para o mesmo ponto. Olha a relevância do institucional. Qual era o preço de acumulação dos ETFs? Ali por volta de 84 mil, que foi o floor dessa tendência de baixa, né? O Bitcoin não foi para 67, não foi para 73, ficou ali em 84. Por quê? Porque tem uma parede de ordens limite comprando Bitcoin bem ali. Cara, e assim, a gente tem que colocar na conta também que a gente já teve várias vezes que o Bitcoin caiu 50% no ano, né? Assim, não no ano inteiro, mas teve um drawdown de 50%, drawdown de 40%, drawdown de 60%. Pô, se você for olhar o drawdown de 2025, foi quanto? 35%, 30%? Suave. Por aí. Cara, muito mais tranquilo. Tudo bem, a volatilidade do Bitcoin, ela tá diminuindo, então provavelmente os drawdowns também estão diminuindo. Mas assim, muito mais tranquilo, você não acha? Demais, demais. Eu acho que, assim, tem várias maneiras de você investir, né? E a sua maneira é pessoal, né? Tem um cara que vai querer investir por longo prazo, ele vai comprar um ETF, ou ele vai comprar um Bitcoin e vai deixar em autocustódia. Mas tem um cara que ele é mais trader, né? Ele gosta mais ali de um posicionamento em tempo real,
ele está olhando fatores como momentum, ele está olhando o risco geopolítico, ele está medindo os riscos, né, em tempo real e acompanhando, porque não tem jeito de você fazer isso se você não estiver acompanhando o mercado todo santo dia, né? Sim. E Valtinho, agora, cara, onde eu queria entrar é, beleza, a gente fez um review de 2025, né? Quais foram as maiores surpresas, os principais acontecimentos, os maiores desastres, os melhores memes, né? A gente trouxe 2 só aqui, e os maiores aprendizados. Mas e para 2026, cara? O que ficar de olho? O que fazer? Como é que vai ser esse ano, cara? Porque vai ser um ano que, pô, macro vai mexer muito com cripto, vai ser um ano que a gente vai ter mais institucional entrando no mercado de cripto, vai ter muita novidade. O que você tá olhando aí? Bicho, eu separei aqui em 2 pontos, né? O macro, que todos os estudos que eu li, né? Macro mexe 80% né, dos preços em cripto. Então, é importante que você entenda de macro, minimamente, né? E aqui eu alinhei alguns fatores que eu pessoalmente estou de olho. Número 1, tensões entre China e Estados Unidos, porque fluxo estrangeiro indo para ações, indo para ativos de risco nos Estados Unidos está em patamares mais altos da história, ou seja, se o cara fala que vai meter uma tarifa na China, isso vai afetar o fluxo de compra de ações nos Estados Unidos de forma muito relevante. E a gente viu isso no Liberation Day. Você vê o dólar caindo junto com ações. Geralmente é a correlação oposta, né? Ah, o dólar está caindo, isso é bom para risco, né? Não necessariamente. Então, essa possibilidade do dólar cair junto com equities, e que carrega cripto junto, porque cripto é um ativo de risco, e que está no extremo da curva de risco, é o maior risco que eu elenco aqui para o 2026. Tem esse negócio, né, dos juros, do petróleo, da transição do Fed, que vai trocar agora o chairman, né? Foi outro ponto também que 2025 foi bastante discutido, quem vai ser esse cara. Porque antes no Polymarket a maior odd era para ser, a maior probabilidade para ser o Kevin Hassett, né? Agora é o Kevin Warsh. Tá entre os dois. Ele passou ele, né? Mas tá bem acirrada a disputa ainda. Tá entre os dois Kevins. Eu tinha lido algumas críticas por parte do mercado sobre o Kevin Hassett, que Wall Street não gostava dele, os caras não colocavam muita credibilidade nele, apesar do Trump ser fechado com ele, né? Mas tem independência. Esse foi um ponto de crítica, né? O cara, assim, tudo bem e tal, o presidente conhecer você, mas assim, ele é muito próximo de você, né, cara? Tipo, ele tá no seu conselho econômico, né? Dentro da Casa Branca. Exato. E a independência do Banco Central? Ele é um cara que é conselheiro da Coinbase, né? Então, assim, pô, por mais que seja bom para cripto, né? Traz outros riscos também, né? Nada vem de graça, bicho. Acho que talvez essa seja mais uma outra grande lição. Nada vem de graça, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, qual o momento agora que o governo do Trump tá, né? Precisamos baixar juros e estimular a economia. E o Bitcoin só vai subir se a economia estiver boa, se o capital estiver querendo comprar risco, se a inflação estiver ancorada, se você tiver um mercado de trabalho equilibrado. E são coisas que a gente está vendo agora. Exato, a inflação parece estar sendo controlada, os dados de emprego mostram que a economia é saudável. A economia está saudável, poderia estar mais forte, mas está tranquilo. Depende de como vai vir a inflação, né, que vai ser divulgada. A gente está gravando esse episódio, então a gente não sabe isso daí ainda. Se o Fed vai ter mais espaço para cortar juros ou não. Acho que em janeiro não vai rolar, mas nunca se sabe. Mas para os próximos meses, cara, a perspectiva é positiva. Mas até olhando o break-even de inflação, né, que vai te dar assim, uma ideia do que o mercado está esperando para a inflação, cara, tá ali por volta de 2,2, né? Então, putz, tá estável e tá nesse nível desde o governo Trump, né? Tá no floor agora, inclusive. Desde quando o Trump assumiu em novembro. Perdão, novembro não, né? Janeiro. Então, beleza, a inflação está estável, spread de crédito, né, que fala pra gente mais em tempo real sobre o crescimento dos Estados Unidos, porque spread de crédito é a diferença entre o que se cobra pelo título público e o título privado, né? Se o título privado, você cobra um prêmio muito maior para emprestar dinheiro para o setor privado, o mercado está notando alguma tensão aqui, alguma expectativa de que vai ter diminuição da atividade econômica, logo vai cobrar mais para dar crédito para o setor privado. Isso agora está bem comprimido, isso é maravilhoso. Então, não só no dado macroeconômico a gente vê que o cenário está positivo, mas você já vê essa reação, inclusive, nas ações, né? Ações cíclicas, né? Automóveis, artigos de casa, entretenimento, todos estão indo bem. E você vê o índice do Russell 3000, né, ações mais small caps comparados às blue chips, né, do Dow Jones, performando melhor. Ou seja, o Russell performando melhor do que o Dow Jones,
mercado comprando mais risco, Bitcoin segurando nessa onda. Então, cara, todos esses sinais, né, de diferentes setores, diferentes perfis de risco, montam aqui uma imagem pra gente positiva. Alinhado a esse novo fato que aconteceu no mercado de Trump invadiu a Venezuela. Por um lado, traz mais tensão geopolítica. Por outro, ele agora tem mais poder de negociação quando o assunto é petróleo e juros. Porque se os juros baixar demais, vai causar spike de inflação, né, com um certo lag. Mas o cara também pode baixar essa inflação manipulando, né, o preço do petróleo. A oferta de petróleo. Exato. Porque a Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita, cara. Cara, mas você acha que... É porque assim, para você extrair o petróleo... Eu não sou um especialista disso, o que eu tô falando é com base no que eu li, né? Mas o petróleo da Venezuela é um petróleo grosso e muito custoso de você conseguir explorar. Para você explorar, se eu não me engano, demoraria mais de 10 anos e o investimento não sei quantos bilhões, acho que era 300 bilhões, alguma coisa do tipo. Ou seja, longo prazo. Você acha que já faria impacto de preço do petróleo? Puta, não sei. Também não sou especialista nisso, mas... Porque assim, eu pergunto isso porque se diminui o preço do petróleo, como você falou, a gente vai ter menos inflação. Exato. E aí dá mais espaço pro Fed cortar juros e, pô, ativos de risco tendem a performar bem nesse cenário. Exato. E ele não tá fazendo esse ataque à inflação nem só por essa via. Acho que recentemente ele botou aí uma declaração no Truth, né, de que ele ia fazer uma espécie de QE próprio, né? Ele ia pedir para vários investidores, né, um grupo aí eu não entendi direito se era um grupo de investidores dele, enfim, não sei como é que vai ser isso aí, para comprar 200 bilhões em títulos de hipoteca, né, os MBSs. O que isso vai fazer? Vai fazer com que os juros para você financiar uma casa, ele caia. E aí, né, meio que nessa campanha mais popular dele, né, em que também está proibindo essas gigantes aí, né, tipo Blackstone, se não me engano BlackRock também faz isso, de comprar casas de single family, né, uma casa para uma família, a rodo, para aí sim alugar para essas famílias. Ou seja, isso faz com que o preço do mercado imobiliário ele infle, né? Porque você está ali comprando tudo e está botando o preço lá em cima e alugando para as pessoas que não têm casa, têm dificuldade de financiar, porque juros está alto e tal. Enfim, ele está combatendo inflação dessa forma, né? E fazendo essa jogada política para tentar fazer com que os juros caia e faça a economia americana empinar. Se ele vai conseguir isso, não sei, porque cada decisão dessa que ele toma cria também segundas consequências não intencionadas. Cara, total. E, cara, o que eu queria entrar um pouco agora na parte de previsões, né, das teses para 2026 e previsões. Renanzão, se puder compartilhar a tela aqui, por favor. Acho que, Valtinho, se quiser comentar, né, esse relatório que você montou pra gente aqui, que é basicamente um relatório que a gente pegou 20 fontes institucionais, pegou a previsão de todas elas, fez um compilado do que cada uma tá pensando. Acho legal a gente comentar um pouco sobre cada uma e dar a nossa visão. O que você acha? Legal. Aí foram, como você falou, né, 20 relatórios de bancões, fundos, tem da Nasdaq, tem um monte de coisa aí. A maioria, todo mundo bullish. Eu diria que 90%, 80% tá bullish. Foram 158 previsões. E aí, por que eu queria fazer isso, né? Eu queria, entender quais eram as previsões mais comuns entre esses caras, né? E hoje, agora já em 2026, tem até mais relatórios do que eu tinha aí nessa época, né? Que foi mais ou menos aí comecinho de dezembro que eu comecei a compilar isso aí. A tese mais comum, né, é essa do fim do ciclo de 4 anos. Curioso. 14/20 tão bullish, né? Uma convicção alta. Convicção alta. Baixei um pouquinho pra gente ver. Bitcoin all time high em 2026. 12/20, 14 porque tem eu e você agora. A gente aumenta nessa conta aqui. Cara, stablecoins, essa foi legal porque a gente fez um episódio com o Felipe onde a gente tinha feito uma previsão disso, né? Stablecoins maior do que 400 bilhões de dólares de market cap e 18/20 tão bullish. Eu acho que até, assim, isso foi bem conservador, porque, o market cap de stablecoins hoje é 300 bilhões de dólares, cara. Pra aumentar 100 bilhões de dólares, tudo bem, 100 bilhões de dólares é dinheiro, mas eu acho que, com o Clarity Act avançando, né? Tudo bem que já temos o Genius Act aprovado, mas com mais institucional entrando no mercado, a gente tem visto que grandes bancões também estão querendo lançar suas próprias stablecoins. Eu acho que a previsão que a gente tinha feito era que iria triplicar, de 300 bi iria para 900 bi, ou talvez para 1 trilhão de dólares. Cara, o que você acha? Eu acho que, facilmente pode dobrar. E tu vê aí que essa aí é
Eu falei que o fim do ciclo de 4 anos era mais consenso, mas nem é, né? Acho que é top 5 aí, top 4. Tem um pouquinho mais... A mais bullish de todas aí, que tá todo mundo concordando, a maioria é stablecoins, né? Então, isso é um qual óbvio, né? Porque é interesse do Estado fazer com que esse negócio dê certo, né? Do Estado americano. E eu até acho que, o investidor que tá olhando isso fala, beleza, vocês falaram de stablecoin o ano passado inteiro, que foi a grande narrativa do ano, estão falando que vai ser a narrativa desse ano. Primeiro ponto, uma das narrativas do ano, né? Acho que a gente tá positivo com isso. E, cara, como se posicionar? Não só com projetos ligados a stablecoins, seja de cripto, mas talvez com empresas de stablecoins, né? Circle tem capital aberto, por exemplo, né? A Tether é uma puta empresa também interessante, que os caras estão investindo pra caramba, tem uma porrada de Bitcoin, tá fazendo uma gestão de tesouraria super importante. Ou talvez yield com stablecoins, que é um, como eu posso dizer, é um segmento que talvez poderia ser um pouco mais falado dentro do mercado. Eu acho que stablecoins vai potencializar algumas teses dentro de cripto. Maneiras de você se expor a isso. A mais óbvia que eu acho não é nem Circle. Circle faz sentido, é aquele auto-evidente, né? Mas como... E essa foi uma conversa que foi até um pouco reveladora pra mim, porque eu não olho a fundo, né, o balanço de Circle nem nada. E eu cheguei pra um amigo meu analista e falei, por que vocês não botam Circle na carteira? Eu não me lembro exatamente o argumento dele, mas fez sentido assim no quesito de, cara, o business é limitado, sensível ao que vai acontecer com a taxa de juros, a margem dos caras, é grande, mas não é tão grande assim. Stablecoin tá ficando no mercado cada vez mais competitivo. Teremos novas stablecoins surgindo. Fato. Exato, talvez a gente saia de um duopólio. Essa é uma tese do Nick Carter, inclusive, que a gente tenha várias stablecoins e você vai ter competidor muito grande com isso. Por exemplo, JP Morgan emitindo a própria stablecoin. Mas isso cria uma série de outras possibilidades. Eu acho que Coinbase vai se beneficiar muito disso, porque você, né, vai usar Coinbase de qualquer forma. Né? E se você vai utilizar, sei lá, o blockchain do Coinbase para fazer pagamentos, já que você, como uma empresa, sei lá, tem uma conta na Coinbase, por que não usar a Base Chain? Né? Consequentemente, beneficia Ethereum. Beneficia Ethereum, beneficia Ethereum mais ou menos, né? Porque... indiretamente, eu digo. Sim, beneficia o uso, né, do padrão. Eu acho que alguns ativos de Neo Finance, então, por exemplo, tu tem Aave, Morpho, que é agregador de aves, né, entre aspas, e esse yield ele pode ser plugado num aplicativo de uma fintech. Né? Então, aqui no meu aplicativo XYZ, seja lá qual que eu usar, tu pode ter ali uma rendazinha de dólar, 12%, vindo de um fundo on-chain. Né? Cara, isso que você falou, a Aave lançou recentemente o aplicativo que tem, um UX sensacional. Não tá disponível para todo mundo ainda, você tem que entrar na fila de espera, mas, cara, se você tá assistindo isso e não conhece a Aave, basicamente é um projeto de DeFi que você pode tomar ou emprestar dólar, stablecoins, Bitcoin, Ethereum, qualquer criptoativo que tá dentro do roadmap dos caras, você pode travar lá e tomar empréstimo ou emprestar, e é exatamente isso, Votinho. Você pode colocar stablecoins lá pra, enfim, tomar empréstimo, emprestar e ganhar um yield em relação a isso, se você não sabe o que fazer, né, se quer ter um pouquinho de caixa e, sei lá, não sabe como se posicionar ainda, mas já tá com stablecoin, acho que é uma tese que vale a pena ficar de olho, né? Pra caramba. Cara, e tokenização RWA Inflection? Cara, tem um número específico aí para essa previsão, mas essa ideia de que você vai ter cada vez mais tokenização, né? E, as pessoas às vezes, acho que fica um pouco etéreo demais aqui, né? Para brincar com a palavra, do que é tokenização e por que ela é importante. Eu não sei se de fato, assim, algum projeto específico de que, sei lá, tokeniza arroz, entendeu? A gente consegue se expor muito a essa tese. Como que eu Como que eu me... exposiria? Como que eu ficaria exposto? Como que eu ficaria exposto a essa tese, né? De que você vai ter um aumento da negociação de ativos que não são criptoativos dentro de um ambiente on-chain. Hyperliquid. Acho que é o que mais faz sentido. Porque, cara, independentemente de você estiver num bear market, num bull market, e essa é uma previsão que eu fiz até nos relatórios, nos meus relatórios, que cara, eu acho que o volume de ativos perpétuos não cripto vai ser maior do que os volumes de cripto dentro da Hyperliquid, se já não for. Ao longo de 2026. Ao longo de 2026. É uma previsão ousada, mas assim, faz sentido. Porque,
A gente gravou um episódio com o pessoal do DeFi no ano passado e eles falaram justamente sobre isso, sobre... Pô, ações tokenizadas é uma tese que eles têm olhado bastante, né? Um ativo não, um setor que eles têm gerado bastante alfa dentro do mercado e, cara, eu acho que para 2026 tem um potencial gigante. Caramba. Agora, sobre a RWA, por que é importante esse negócio da tokenização? Na minha cabeça vem logo a questão de prevenção de fraude. Porque se você tem todos os ativos, o underlying de algum ativo financeiro, né, digamos assim, um CDB, por exemplo, é mais difícil de você fraudar e de você criar ativos financeiros falsos. A gente sabe que isso aqui no Brasil agora é tema, inclusive, né? Pra caramba. Então, usar blockchain e RWA é uma possível solução. Eu acredito que, lógico, tem algumas coisas para resolver em questão de privacidade, e essa vai ser uma tese constantemente falada esse ano, pode anotar. Tem questão de privacidade para resolver nesse âmbito, mas tokenização é algo que é muito necessário no mercado financeiro tradicional, né, para trazer ele para um novo mundo, um mundo mais transparente, um mundo mais com a contabilidade menos manipulável. Concordo, cara. E assim, a gente já falou sobre isso, mas acho que vale a pena reforçar que, puto, o pessoal fica muito... RWA vai crescer então. Vocês falaram que o tamanho de ativos que já são... Do tamanho de ativos que podem ser tokenizados versus o tamanho de ativos que já está tokenizado, tem um range gigantesco. Como vou me expor? Não pensa só no protocolo que vai ser transacionado, como por exemplo o Ethereum, ou talvez se tokenizarem isso em Solana, etc. Pensa talvez no ativo ou na plataforma que vai permitir essa tokenização, que talvez você possa se beneficiar disso. Às vezes uma plataforma que tokenize um ativo, tokeniza na Ethereum, mas dentro da plataforma você consegue ter yield. Então eu focaria em olhar um pouco para isso também, né? A gente sempre fica olhando para, vamos ver qual cripto que vai se beneficiar disso. Mas, cara, às vezes não faz preço no curto prazo e vai fazer só no longo prazo e, puta, você fica com aquele sentimento de que deixou a desejar, sabe? O pessoal tá bullish também, ó, 16/20. Adoção institucional, 17/20, acho que é muito alta essa daqui, né? Talvez é a segunda maior. Essa é auto-evidente, né? Prever isso, acho que tá todo mundo falando já faz muito tempo. E o doido é que não é só nos Estados Unidos não, velho. É no Brasil também. Acabei de dar um dado de um banco muito relevante aqui no Brasil, no qual o capital investido durante 2025, de 2024 para 2025, aumentou 110% do institucional contra 30% do varejo. Ou seja, o institucional está mais bullish do que o varejo. Sim, assim, cara, a Bitwise, eles até fizeram uma previsão, que eu anotei aqui, que eles acham que... Eles estão aí também Eles estão aqui, né? Eles fizeram uma previsão de que a compra dos ETFs, a demanda pelos ETFs vai ser muito maior do que o supply, do que a oferta dos criptoativos, né? O que eles fizeram? De Bitcoin, de Ethereum, de Solana. Eles acham que a gente vai ter 2 vezes mais compras de Bitcoin do que oferta, 2,6 vezes mais compras de Ethereum do que oferta de Ethereum ao longo de 2026, e 1,5, né, uma vez e meia, compras de Solana em relação à oferta de Solana ao longo de 2026. Então, assim, e isso vai ser drivado por ETFs, né? Então, acho que condiz bastante com essa adoção institucional. Próximo ponto aqui, regulação positiva. 14/20, pessoal tá bullish. Acho que isso tem a ver com o que a gente falou do Clarity Act, né, ser aprovado. O staking de Ethereum nos ETFs serem aprovados também, porque ao longo do ano passado a gente teve aprovado isso só no da Grayscale, mas é um trust, então é uma configuração diferente de ETF. Não dá para considerar que, ETF da BlackRock, Fidelity, as outras grandes gestoras, isso não teve aprovado ainda, mas acho que isso entra dentro do pipeline desse ano. O que você acha, cara? De regulação? Cara, o Clarity Act vai sair. No mais tardar setembro ou outubro, né? E aí a aplicação dessa lei é o que vai incorrer em alguma reação de preço. Na minha opinião, é isso. Boa. E para finalizar, AI, Crypto Convergence. 12/20, bullish, média alta, né? Eu acho que essa questão de AI, você vai saber falar melhor do que eu, né? Você trabalha muito mais com isso do que eu, mas... todo mundo sabe que é um setor disruptivo que possibilita uma porrada de coisa, principalmente ganho de eficiência, mas está faltando alguns produtos terem mais tração, eu diria. Não só de cripto, tá? Bicho, eu acho que assim... Obviamente, né? Você junta duas coisas que são muito hypadas, né? Buzzwords aí, né? Cripto, AI, né? Aí o cara faz lá um chatbot no qual ele tem uma moeda, sabe-se lá por quê.
A maioria dos projetos, cara, não faz sentido algum. Tipo, eu não quero pensar em cripto quando eu tô falando com o ChatGPT, né? Esse foi um ponto que o próprio Felipe fez, né, no podcast que a gente fez recentemente. E tá aí escrito, né, o cara do fundo Dragonfly, né, o Hassib, ele faz uma nuance, né? Chatbots e AI agents estão overhyped, né, muito hypados, mais do que deveriam estar. E os software engineering agents são a disrupção real. E a gente falou disso em um episódio que foi com o Caio e o André, né, o Caio Yield Hacker, E o André Montenegro. e o André Montenegro, em que, pô, eles falam do Cloud Code, né? A gente falou ali mais pro final do episódio sobre Cloud Code. E, cara, é impressionante como no Twitter agora tá Todo mundo falando. todo mundo falando do Cloud Code, novo modelo que eles soltaram, né? O Opus 4.5. E bicho, eu tô bem a fundo nisso aí, né? Eu tenho usado bastante. Cara, eu comecei a usar a Cloud E Code. é O bizarro, Sasson né? falou pra mim, cara, usa aí que bem melhor. É bizarro. E é bom mesmo. E então, bicho, tem muita gente colaborando no sentido de frameworks, de coisas que você pode criar, aplicativos. Muita coisa está mudando na indústria do software, e se você pensar que a indústria do software está mudando, pode ter certeza que o nosso mundo vai mudar, porque o nosso mundo é software hoje, né? Então, assim, agentes de IA para fazer pagamentos, para fazer compras, eu acho que faz sentido. Não sei como me expor ainda a isso. Se é virtual, se é uma plataforma, né, de lançamento, pô, talvez, não sei. Então, assim, eu acho que tá mais overhyped do que qualquer outra coisa. E tomare cuidado aí na hora de botar uma aposta em algum protocolo específico, especialmente se você tiver com essa visão de longo prazo, né, que eu acho que é mais perigosa para esse tipo de projeto de curto prazo. Assim, eu acho que olhando para AI, eu focaria mais em entender o funcionamento de ferramentas novas que possam otimizar o seu trabalho e ter mais eficiência, do que pensar em algum projeto que vai te dar uma puta grana em relação a isso, porque é o que você falou. A maioria não presta, é muito novo e tá bem hypado, então até o que tiver valor talvez possa estar descontado do jeito errado, entendeu? Isso pode acontecer, isso acontece com qualquer ativo, né? Cara, e mercados preditivos, né? O Felipe, no último episódio que a gente gravou, disse que talvez é a grande tese que ele acha para 2026. E eu concordo, cara, eu concordo. Acho que, pô, esse ano talvez a gente pode ter um open interest dentro do Polymarket muito maior do que a gente viu em 2024, que foi o ano de eleição dos Estados Unidos. Acho que, beleza, a gente vai ter eleição no Brasil, não vai mexer tanto no Polymarket em comparação com a eleição dos Estados Unidos. Mas no âmbito, volume tá relevante, viu? O volume tá relevante. Mas no âmbito macroeconômico tem coisa pra caramba rolando, né? Só que assim, o que eu queria comentar é que tem um outro lado também, né? Que foi muito criticado, não sei se você chegou a acompanhar. Que tinha uma bet lá dizendo que os Estados Unidos iam invadir a Venezuela. Muitas pessoas betaram que isso ia acontecer, mas o Polymarket não pagou porque ele não considerou como uma invasão, sim como uma operação de captura do presidente, etc. Não vou entrar nessa discussão, mas isso foi bem criticado, né? O Polymarket, pô, é uma plataforma bem disruptiva, acho que vai aumentar o Open Interest, veio para ficar, é uma tendência que, enfim, tem gerado outros concorrentes. Cauchy surgiu, né? A própria Coinbase vai integrar mercados preditivos, como a gente comentou. Não sei como eles vão fazer isso, mas ainda tem essa crítica. Cara, eu acho que é uma crítica válida, né? Porque assim, o processo de listagem de mercados ainda é centralizado no Polymarket, então, né? É difícil, bicho. Cara, isso é uma coisa que me incomoda, sabia? Porque eu já tive várias ideias de listagem de mercados dentro do Polymarket, e aí você tem que mandar um e-mail, o cara não te responde. Tipo, seria muito mais legal se você pudesse propor isso e, sei lá, tivesse uma votação on-chain, ou os caras colocassem e você ganhasse uma porcentagem em relação a isso. Pô, ia ser muito mais maneiro, você não acha? Tudo bem, Polymarket você não aposta contra banco, você aposta contra outra pessoa, né? É ponta compradora e ponta vendedora. E os caras cobram uma taxa de intermediação. Mas, pô, uma ideia, pô, ouve a gente aí, pessoal. Isso é legal. Imagina, você criar uma betzinha lá, uma enquetezinha e ganhar uma sei lá, vou chutar aqui, o Neymar vai ser convocado para a Copa, e tem $1 milhão de volume betados nisso. Mas o problema é esse, né? Fazer o bootstrap da liquidez inicial. Não necessariamente você vai conseguir atrair essa liquidez. É esse o grande desafio de mercados de predição. Você atrair essa liquidez inicial, porque você fazer o market making disso não sei se é impossível, mas é muito difícil. Não, é complicado. No final das contas, o mercado vai quebrar para um lado e o cara que está, né, nas duas pontas, ele vai perder dinheiro ali, o market maker, né?
Para mercado de previsão, bicho, eu tenho 2 previsões. Que uma delas é que eu acho que o token do Polymarket vai ser feito airdrop. Concordo. E 2, eu acho que mercados de impacto vão surgir e vão fazer com que os mercados de predição cresçam ainda mais. O que são mercados de impacto? Imagina que no Polymarket esse ano teve aquele negócio lá do Coldplay, né? Que mostrou o cara traindo a mulher no show e tal. E aí abriram o mercado, né? O cara vai ser demitido até o dia tal. Isso aí é uma coisa, né? Se isso acontecer, isso vai ter um impacto em alguma coisa. Como, por exemplo, a ação da empresa. A ideia desses caras da Litecoin, que é um projetinho que nem existe ainda direito, é criar esses mercados de impacto, em que você, para um mercado, você cria um mercado derivativo do resultado daquele mercado. Então, por exemplo, se está sendo discutido aqui no mercado 1, Polymarket. Se o cara vai ser demitido ou não. Você vai ter ali a implicação no preço, né? O que o mercado acha que vai ser o impacto no preço dele ser demitido ou não. Se o impacto for positivo, caso ele seja demitido, o que tende a acontecer é a empresa olhar para aquilo, apostar no mercado de impacto, demitir o cara e faturar nos dois. Caralho. Maluquice. Ou seja... Mas maneiro. Ou seja, o que isso implica? Você tá com uma maneira, utilizando esses mercados de predição, de quantificar reflexividade no mercado, que é um conceito meio que intuitivo, né? Não sei o quão formal o George Soros deixou esse conceito, e o quão formal ele virou na academia, mas é uma maneira prática de você quantificar a reflexividade. Isso é muito doido. Pra quem é nerdola desses negócios aí, tipo eu, fica amarrado. Então, 2 predições aí para mercado de previsão que eu acho que vão rolar. Cara, uma coisa que eu acho que vai rolar inclusive não é uma predição na real, mas acho que vai rolar porque já rolou no ano passado. Não sei se você chegou a ver que quando o CEO da Coinbase, né, o Brian Armstrong, ele foi anunciar o balanço da empresa do terceiro trimestre do ano passado, né, na conferência que ele tava falando, no final ele falou, pessoal, eu tô acompanhando o Polymarket, e ele começou a falar várias palavras, porque do Polymarket eles abriram algumas enquetes sobre quais palavras ele ia falar dentro da conferência do anúncio do resultado do trimestre deles. Bitcoin, Ethereum, Solana e outras palavras. E aí, no final, ele chegou lá e falou tudo isso e as lojas bateram para quem apostou, né? Teve mais um caso recente que fez isso, mas eu esqueci agora no minha cabeça. A gente vai ver isso ao longo desse ano também, eu acho. Acho que foi o caso assim, não sei se de fato foi o caso, mas foi muito coincidência. A secretária de... É esse mesmo, que era em 25 minutos, alguma coisa assim. Que acabou em 24h50. Mano, foi tipo... Do nada, ela tava aqui dando a Pam Bondi, não sei como é que é o nome dela. Que era exatamente isso? Ela era uma conferência do quê? Eu esqueci, cara. Porque assim, ela é meio que a comunicadora do Trump, né, pra certas coisas. Aí tem lá a entrevista, aí os caras começam a perguntar umas coisas, aí ela faz uma rodada de perguntas depois de fazer os anúncios. Ela respondeu algumas perguntas e na hora que deu aquele momento exato da aposta, ela simplesmente falou assim, não, tchau. E aí, pronto. É porque, eu lembrei agora, fizeram uma enquete se essa conferência, essa entrevista dela ia durar 25 minutos, eu acho. Aí uma carteira entrou e apostou que não ia durar 25 minutos, apostou não sei quantos mil dólares, ou milhões de dólares, não lembro exatamente. E aí aconteceu isso que você falou. Faturou. Faltava, tava no 24h50, ela respondendo, ela só saiu da câmera e a carteira que apostou que não ia durar 25 minutos... Não sei se foi 25 minutos, mas vocês entenderam. Ganhou uma porrada. Ou seja, isso vai rolar ao longo desse ano, eu acho, novamente. Certeza. Insiders, né? Então, tem uma galera aí que tá observando as carteiras do Polymarket para carteiras que tem pouca atividade. Que simplesmente entram para um mercado X, faturam naquele mercado e geralmente não operam mais. Igual, depois da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, não sei se foi na segunda-feira ou na terça-feira, uma carteira nova... Simplesmente uma carteira nova foi criada e apostou lá no Polymarket que China vai invadir o Taiwan. Então, assim, manipulação, informação privilegiada ou hedge. Às vezes pode ser um hedge também, né? É verdade. Agora, quem é inocente para falar que o mercado é eficiente, 100% eficiente, é inocente mesmo. O próprio Scott Bessent, né, na entrevista que ele fez em um evento do New York Times, ele falou, eu tenho informação privilegiada.
Então, assim, cara, se você acha que o mercado... A teoria do mercado é eficiente, né? Nope. Eles não são tão eficientes assim. A informação, ela tá distribuída de forma completamente desigual. É Não isso. completamente, mas tá desigual. Não, concordo. Valtinho, acho que antes da gente finalizar o episódio, não sei se você tem mais alguma coisa pra falar, eu queria... Vamos se arriscar aqui. Quanto o Bitcoin vai negociar até o final de 2026? Não significa fechar em 2026. O high do ano. O high do ano. Eu vou com o Grok. Você viu aquela nova trend que tá tendo do Grok? Não vi. A galera tá botando foto e fala assim, Grok, põe ele no biquíni. Aí ele vai, bota o Warren Buffett no biquíni. Aí fizeram assim, Grok, aí pegou lá um print, né, daquela tela do Google que mostra o preço do Bitcoin e falou, edite essa imagem para ver o all-time high do Bitcoin em 2026. Eu acho que vai ser esse preço aqui, ó. 200 mil dólares? 200 mil dólares. Eu acho que o Bitcoin vai para 200 mil dólares em 2026. Gostei, cara. Gostei. Mais otimista do que eu, cara. Mas, ó, eu vou te dizer uma coisa, bicho. Eu vou te dizer uma coisa antes da gente levar aqui pro final. E aí, vou até espelhar minha tela aqui para mostrar um negócio para vocês. Que eu acho que para mim foi a grande lição desse ano. E também é uma boa oportunidade para falar aqui de um projeto que a gente vai trazer pro Crypto Never Sleeps esse ano. Que é a seguinte questão. Coloca na tela aí, Renazão. Eu posso estar falando aqui que o Bitcoin vai para 200 mil e tal, mas a real é que eu não sei, você não sabe, o Sexta não sabe, o Salomão não sabe, ninguém sabe. E você operar no mercado que é altamente volátil com essa ideia de ciclo, né, você tem que ter estômago e tem que ter uma posição que vai te deixar tranquilo ao dormir à noite, mesmo que o mercado seja volátil, ou seja, uma posição adequada ao risco, ou então você vai ter algum tipo de modelo de timing, algum tipo de maneira de você não se ferrar, basicamente, de você não tomar drawdown. E existe alguns fatores que você olha para entender se um momento é mais para você ficar fora do risco ou se é para você tomar mais risco, né? Então, eu meio que extingui essa ideia de pensar em ciclos na hora de investir e migrei para algo mais em tempo real, que é modelagem de regimes, é entender o momento que você está baseado com todas as informações que você tem. E a gente começou a aplicar isso nas carteiras que a gente toca e tivemos resultados bons, né? A gente bateu o Bitcoin, por mais que o ano tenha sido ruim, mas a gente bateu o Bitcoin. E é isso que a gente quer no mínimo para estar investindo em altcoins, né? No mínimo você tem que bater o Bitcoin, porque o Bitcoin é o standard, benchmark. É o padrão, é o benchmark. Então, essa é uma ideia que a gente está trazendo em parceria com... Não dá para anunciar ainda, né? Mas uma parceria com uma grande corretora do mercado. A gente vai abrir um copy trade do Crypto Never Sleeps. A gente vai colocar as ideias que a gente discute aqui na mesa com os nossos convidados na prática para você de forma automatizada, né? Então, cara, com um clique você vai poder reproduzir essa carteira do Crypto Never Sleeps. E a ideia é essa, né? É uma carteira spot, é uma carteira que vai ter esse tipo aqui de gestão de risco, em que a gente modela os bons momentos, né? Que no caso, momentos verdes, né? Que, inclusive, a gente está no momento verde, hein? A gente está no momento de risk on, né? De tomar risco. E vai ficar de fora do mercado nesses momentos vermelhos. Então, esse tipo aqui de gestão é auto-evidente para mim que funciona melhor do que você tá operando com esse mindset de ciclos, porque você não sabe, existe uma prova matemática de que você só consegue prever algo até certo ponto, é um horizonte de previsibilidade. Quem quiser nerdolar a respeito disso aí, vai dar uma lida sobre caos e sistemas dinâmicos e expoentes de Lyapunov, tá? Vai com calma. Mas a moral da história toda é que, bicho, a maneira como o mundo funciona, ele é muito complexo. E a reação que o Trump, né, causa ao invadir a Venezuela, causa várias segundas reações. É um mecanismo muito complexo. Então você só tem como prever o comportamento desse mecanismo com algum grau de previsibilidade, de probabilidade, até uma certa quantidade de dias. Ou seja, se você pensar em um ciclo de 4 anos, bicho, não tem como você prever 4 anos. Agora você fala assim, porra, mas eu acredito no Bitcoin a longo prazo. Tá, mas e se a gente não conseguir resolver a questão quanto?
Não, beleza, vai afetar o mercado por um tempo e tal. Beleza, mas e se tiver um efeito Carrington e a internet falhar? Não, disputa no cenário de cauda, não vamos discutir isso, né? A gente tem Acho que não é só isso também, né? Você, cara, saber navegar no mercado. Não dá pra você casar com uma tese pra sempre. Não. Por mais que a gente compradaço com Bitcoin, porque, puta, é um ativo disruptivo, é o ouro digital, etc, que a gente cansou de falar ao longo do ano passado e vamos falar ao longo desse ano, você ainda assim tem que saber operar, tem que saber tradear, você tem que saber o melhor momento de compra e de venda, cara. Só que pra você fazer isso dá trabalho, né? Pra caramba. A gente tá todo dia aqui na trincheira desde as 7 da manhã até as 9 da noite, né? Então, nem todo mundo tem esse privilégio que a gente tem de estar trabalhando no mercado dessa forma tão a fundo. E às vezes também tem gente que nem tem não só nem tempo quer. E nem tem vontade. O cara gosta de cripto, mas fala, porra, prefiro terceirizar isso pra alguém porque sou um profissional liberal, sei lá, sou médico e tô o dia inteiro trabalhando. Isso. Então a ideia é essa. A gente vai lançar esse copy trade, né, uma carteira administrada, que você vai clicar no botão e vai replicar todas as alterações, mudanças que ocorrem dentro de uma conta com o dinheiro do Crypto Never Sleeps. Você vai investir conosco e vai ser um prazer para a gente acompanhar e construir essa comunidade e deixá-la cada vez mais forte, mais junta. Beleza? Então, fica ligado aí que em breve esse projeto novo aqui nosso vai estar saindo para público. É isso. A gente vai anunciar novidades em breve. 2026 vai ser um baita ano para nós. Espero que vocês acompanhem a gente juntos. Antes da gente finalizar, vou passar minha previsão pro Bitcoin. Joguei aqui no ChatGPT, já que você colocou do Grok, eu coloquei no ChatGPT só pra ver o que ele passava. ChatGPT não deu o valor exato, né? Pô, ficou em cima do muro aqui, passou um range de $180 mil. Faça aqui, ó, vou cancelar você se você é isso, cara. É que eu não vou escrever agora, senão vai demorar, porque o meu talento, inclusive, tô irritado com isso. Mas ele passou de $180 mil a $250 mil. Eu vou passar a minha, então. Eu vou de $150 mil até o final do ano. Tô sendo mais conservador, mas espero que eu erre, tá? Espero que eu erre espero que seja muito mais do que eu falei. É isso, Valtinho. Acho que, bom, espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. Deem um feedback pra gente se vocês gostaram desse formato, se vocês querem ver mais esse tipo de formato, se vocês querem que a gente espelhe mais a tela pra passar informações, pra passar gráficos, pra passar meme, pra passar notícia. Por favor, deem feedback pra gente aqui. Deem sugestões também de quem a gente pode convidar pro podcast. A gente já tá com a agenda lotada esse ano, mas sugestões sempre são bem-vindas, né? E tem uma agendona aí, hein, velho? Tem bastante convidado legal, cara. Eu tô ansioso. Eu acho que vocês vão gostar. Vai ter muita ideia boa aqui pra gente trocar nessa mesa. E, porra, agora a gente vai ter uma maneira de executar essas ideias, né? E de maneira que você acompanhe super fácil. Sexta, bom ano pra gente, velho. Pra nós. Pra vocês que estão assistindo a gente também, um ótimo ano. Bons investimentos. Vamos investir juntos. E é isso, cara. A gente tá aqui pra conversar, trocar ideia, dar feedbacks, se ajudar, porque no fim do dia tá todo mundo aprendendo, né? Uma pergunta, quem é Satoshi Nakamoto? Brincadeira. A gente não postou o compilado de 2025, né? A gente vai ter que falar o pessoal da edição, vocês vão ter que ajudar a gente pra fazer um post sobre isso, né? Um compilado de cada um. Então, Renanzão, você tá por trás das câmeras dando risada, mas vai dar trabalho, cara, vai dar trabalho. Amanhã aí, fica tranquilo. Pode ser. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentem, por favor, mandem pros amigos de vocês. E é isso. Até a próxima e valeu.